teve algum governante no meio do caminho que se revoltou e teve vontade de divulgar isso tudo? Como é que funciona esse controle? Porque cada ano entra um governante diferente, esse cara tem que estar junto do pacto, né? O único presidente brasileiro que resolveu divulgar alguma coisa foi o Juscelino Kubitschek. Que ele não vinha de uma estirpe militar, né? Porque todos os outros militares, eles escondiam. Mas o Juscelino Kubitschek, ele falou liberou, né, umas fotografias que foram tiradas pela Marinha Brasileira lá na Ilha de Trindade, isso em 1958, 16 de janeiro de 1958, pelo Almiro Baraúna, que era um fotógrafo, e algumas pessoas dentro do navio Almirante Saldanha chegaram a ver esses objetos. É lógico que essas fotos, elas são questionáveis, porque o Almiro Baraúna, que era o fotógrafo, ele já tinha fraudado algumas fotos. Em 1954, 4 anos antes, ele já tinha feito algumas coisas estranhas. Então, embora a gente tenha a plena convicção que algumas pessoas no barco, na embarcação da Marinha Brasileira, viram aquele fenômeno, mas as fotos, quando ele bateu, pode ser que não saiu na fotografia, devido à distância, aqueles objetos que pareciam lentilhas cinzas, né, meia metálica. Então, o que ele fez? Provavelmente, quando ele chegou na sua casa, fez ali uma dupla exposição para corroborar o fato. E aí as fotos dele ganharam o mundo, as notícias de jornais, né, e foram parar na mão do presidente da República, na época, o Juscelino Kubitschek, e ele, então, tinha uma amizade política também com o pessoal de um jornal, e aí cedeu as fotografias e eles deram a notícia em primeira mão, né? Então vazaram o assunto. De presidentes da República que eu conheço, esse foi o único assim que falou mais abertamente no Brasil sobre o assunto OVNI. Embora eu tenho documentos de vários presidentes que comprovam essa interação. Por exemplo, Arthur Costa e Silva, o José Sarney, por exemplo, ele foi comunicado na noite de 19 de maio de 86, naquela noite oficial dos OVNIs, onde mais de 2 dezenas de OVNIs invadiram o espaço aéreo brasileiro. Então ele foi comunicado, acordado durante a madrugada pelo brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, porque ele falou, estão invadindo aqui, posso mandar caça de interceptação ao encalço desses objetos voadores não identificados? Aí o José Sarney falou, pode, manda ver. E aí foram F-5, Mirage, né? E depois o próprio governo brasileiro e a aeronáutica brasileira colocou à disposição da imprensa o depoimento, né, de pilotos. O próprio brigadeiro estava lá na coletiva de imprensa falando a respeito desse caso abertamente. Só que o que aconteceu naquela época, em 86? Algo muito chato. A ciência, alguns astrônomos, o Mourão e outros representantes da ciência, vieram falando que os pilotos experimentadíssimos da aeronáutica tinham confundido, né, aqueles objetos com um reflexo de Vênus na asa do avião. Entendeu? E lógico que não foi. Se o objeto, que na época foi radarizado, ou seja, havia um plot no radar, significa que aquele objeto era concreto. Então não pode ser um reflexo. Você não de seria um captado, astro, né? E você acha que os pilotos não sabem o que é um astro. Então o que a aeronáutica fez? Tendo esse posicionamento negativo da ciência, ela pegou e tirou o time de campo, se retraiu, e passaram-se 10 anos e demorou muito para a gente conhecer o resultado dos relatórios oficiais. Hoje a gente tem esses relatórios no Arquivo Nacional, liberados lá para quem quiser ver sobre as conclusões desse estranho fenômeno que invadiu o espaço aéreo brasileiro naquela noite de 19 de maio de 86. Você quer fazer uma Não, eu quero fazer uma observação que eu acho muito louco, né? Porque ele solta às vezes, aí prende de novo, né? Mas, porra, solta logo isso aí que eu tô curioso, entendeu? O Trump ia soltar umas coisas, não ia? Isso, tinha assinado um o documento? Trump ele assinou uma papelada, a CIA
ela já liberou 2.800 páginas, 2.700 e poucas, 780, quase 2.800 páginas, onde tem bastante coisa interessante sobre OVNI, isso da CIA, né? CIA. E tem agora em junho ou julho, deve vir um outro lote, também por conta dessa norma, né? Dessa lei que o Trump, quando estava no poder, sancionou para liberar. Então eles devem liberar mais algumas coisas agora. A gente está esperando para ver o que vem aí nesse lote. Você tem ideia de alguma coisa que pode estar no meio? Olha, uma coisa que foi liberada agora recentemente diz respeito de metamateriais. O que seria isso? Seriam fragmentos, pedaços de OVNIs que foram recuperados em acidentes e que estariam sendo estudados pela Bigelow Aerospace, do Robert Bigelow, né? Bigelow, que é aquele bilionário que mexe com aquela parte espacial e tal, e ele parece que tinha sido contratado pelo governo norte-americano, pelo Pentágono lá, que estava fazendo essas pesquisas, para adaptar um determinado local para armazenar esse material de metamateriais e, inclusive, fazer alguns testes para depois utilizar essa tecnologia em alguma coisa que fosse produtiva, seja na área militar ou área médica também. Isso é doido. Porque... E falando em metamateriais, eu tenho aqui, que eu trouxe para mostrar para vocês, um material que eu tenho desse metamaterial, que é o fragmento do objeto que explodiu em Ubatuba em 1957. Deixa eu achar aqui para vocês, espera aí. Admitindo que aqui, é um material que veio do espaço, né? Você está admitindo que tem vida no espaço. Isso parece pouco, mas é muito grande, né? Esse aqui são 4 fragmentos que nós temos lá no nosso acervo do GUG, né? No Grupo Ufológico do Guarujá. E nós analisamos já esse material na USP. Fizemos já 2 exames, um no LCT, outro no IPT, onde comprova que é um material que possui aí mais de 99% da composição de magnésio. Né, magnésio tem na Terra? Tem, mas não na natureza nesse percentual de 99,3% que deu nesse relatório da USP aí. E esse caso famoso de 57, ele foi divulgado pela imprensa, né, pelo jornal o Globo inicialmente, teve o interesse norte-americano da APRO, que era uma entidade norte-americana, e hoje tem um pedaço disso também lá na Universidade de Stanford, e tem alguns pedaços no Museu OVNI na Argentina, em Victória. Eu estive lá visitando também para ver esses pedaços. E o Jacques Vallée, que é um físico francês, muito conhecido na ufologia também, ele esteve lá para pegar uns pedaços, né? Solicitou para análise e fez algumas análises isotópicas nesse material. Ou seja, um material de 1957 que atrai o interesse da ciência até os dias atuais por sua estranheza. E aconteceu aqui em território nacional, né? Em terras tupiniquins, né? O OVNI explodiu lá na Praia das Toninhas, em Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo. E só foi encontrado esses destroços aqui, uma coisa mais... Não, tinha um pedaço maior, tinha um pedaço maior. Inclusive, eu estive lá no local, pegando o depoimento junto com o meu filho, que fez um documentário, tá lá no nosso canal, Enigmas e Mistérios. Como que é o nome, Arthur? Sinais no Céu, Explosão em Ubatuba. No canal de vocês, tá lá. No canal, tá lá. É tipo um documentário que o meu filho fez, né? Ele que é o produtor, né, o Arthur, lá do programa Enigmas e Mistérios. E lá a gente conta o depoimento desse pedaço maior que foi coletado por militares de uma embarcação da Marinha Brasileira que estava acompanhada de um outro navio de bandeira que, no caso, Caiçara não conseguiu identificar de onde que era. Se era americano, se era de algum outro país, mas com certeza absoluta, esse caiçara lá, esse pescador que viu todo esse processo na época, disse que era uma embarcação estrangeira. Certo. Né, porque ele nunca viu um barco daquele na redondeza. E aí foi recolhido esse pedaço maior. Os pedaços menores, devido à explosão, chegaram até a praia. Então foram coletados por pescadores
e por alguns turistas que estavam ali na região, geralmente turista de São Paulo, que descia para Ubatuba naquela época, 1957, onde ali na Praia das Toninhas tinha apenas 6 casas de pescadores. Então, eram casas que eles alugavam ali para o pessoal acampar e tal, e passar o final de semana. Como isso aconteceu no dia 7 de setembro de 1957, era um feriado, então o pessoal estava lá. E aí um turista pegou esses fragmentos e mandou para o Ibrahim Suede, que era um jornalista, colunista do jornal o Globo, que passou para o Dr. Olavo Fontes e depois ganhou a mídia e começou a ser analisado no Ministério de Agricultura do Brasil, pela APRO, em algumas organizações norte-americanas, a Dow Química, por exemplo, a Caltech, alguns laboratórios na França e também na NASA, na década de 80, houve algumas análises.